existiu uma divergência de pensamento entre o que você estava aprendendo na sua casa, então, e esse lugar que você foi. Nossa, muita divergência, porque eu aprendi que os dons espirituais tinham cessados, né? Tipo, o dom de linguagem, revelação, tudo isso tinha cessado. E já na congregação tinha tudo isso. Tanto é que nas 3 primeiras vezes que eu fui antes de ir no culto de jovens, eu me escandalizei. Com as pessoas falando em línguas, aí mais outras coisas. Por isso que eu não queria ir mais, né? E quem tinha te ensinado isso antes, que essa sua outra maneira de enxergar a palavra? Na verdade, eu tive esse primeiro contato com esse pessoal que foi na minha casa. Porque quando eu era criança mesmo, eu ia, se chama Salão do Reino, né? Não é igreja que eles falam. Quando eu era criança, Pode eu falar ia. onde você ia, porque não tá Não tá falando, né? afetando... E porque existe É a várias realidade, se vertentes. eles pensam isso. E porque existe várias vertentes, né? Na verdade, então... Você pode falar mais sobre isso, né, amor? Sobre... Não, mas até aí é a maneira como eles pensam. E, amém. Exatamente. Existe várias Amém. vertentes. A questão é como eles pensam. E a Bíblia é soberana. Se nós somos cristãos, protestantes, nós cremos na soberania da palavra. Então aí é uma vertente de pensamento. Nós podemos refutar como algo que nós não cremos, mas isso não tira o direito da pessoa de acreditar como ela quer. Exatamente. Então não fica com restrição quanto a isso. Ah, então eu vou falar. Daí, quando eu era criança, eu ia com a minha vizinha no Salão do Reino, né? E aí, quando eu fui morar com meu pai, eu continuei, tipo, querendo ir, só que como meu pai não deixava, que era muito longe, ele tinha medo de eu ir com outras pessoas estranhas. Daí, eu fazia o estudo em casa. E era por isso que na minha cabeça eu não acreditava, sabe? Assim, em revelação. E até porque quando eu tinha a idade de uns 10 anos, eu frequentei uma igreja que tinha isso. E lá eu sofri uma decepção muito grande, né? Então eu falei, realmente não existe, era tudo fingimento, né? Das pessoas lá. Como foi sua decepção? Menina, essa história é cabeluda. Muito cabeluda. Mas eu vou contar. Eu, minha irmã Karina, que ela é uns 4 anos mais velha que eu, e a minha irmã Débora frequentavam a mesma igreja, muito rígida, até mesmo mais rígida que a congregação. E daí a gente congregava lá, tinha esse negócio de revelação, tinha de expulsar demônio e tudo mais. E daí, o pastor tava tendo um caso com a minha irmã, pra você ter noção. Quantos anos tem sua irmã? Minha irmã, na época, tinha 16 anos. Meu Deus. 16 anos, o pastor era casado, com filho, família, tudo mais. E a igreja falava que era o quê? Que era o demônio que tava furioso. Tipo assim, passando a mão na cabeça dele, sabe? Sendo que aquilo era real, era um fato. E descobri também que aquela pessoa que ele expulsava o demônio, na verdade, ele pagava pra ela fingir, sabe? Então eu falei assim, aquilo tudo era mentira. E eu tinha, assim, eu tinha, acho que mais crença no pastor do que em Deus, porque, assim, ele cantava maravilhosamente bem, sabe? Era uma pessoa, assim, que pregava muito bem. Então, eu, tipo, me decepcionei. Eu falei assim, aquelas revelações lá era tudo mentira. Gente, Você né? tinha Eu quantos ainda anos? fico chocada Você com tinha essas quantos coisas. anos? Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. E sua irmã, 16. E daí, e sua irmã? Sua irmã você conhecia bem, e aí? Minha irmã, assim, eu não conseguia acreditar muito, assim, que aquilo tinha acontecido com ela, porque ela também, assim, era muito fervorosa, sabe? Daí ela parou de congregar, né, naquela igreja. E 16 anos, ela ainda, Nossa. né, nem tinha maturidade suficiente. Por isso que eu acho errado uma menina muito nova se envolver com uma pessoa muito velha, porque a pessoa faz a cabeça da pessoa muito nova, querendo ou não. Exerce Essa muito idade, domínio, nossa, né? O demais. chamado eclesiástico, o lugar de autoridade traz uma... Por isso que é tão importante a gente ir para a palavra, saber da Bíblia mesmo, porque quando se fala do nome de Deus, você vai por aquilo que a pessoa te diz. Quantos abusos acontecem, né? Podem acontecer, e não só dentro da igreja evangélica, mas dentro de outras Não, denominações. qualquer entidade religiosa existe esse tipo de domínio, né? Infelizmente, E né? daí sua irmã... Mas como que foi? Vocês descobriram ou Sim. sua irmã contou? Não, a gente descobriu. Daí minha avó tirou ela da igreja, obviamente. E eu acredito, assim, que realmente ele fez a cabeça dela. Porque, assim, ela era muito jovem. Daí, graças a Deus, né, ela saiu disso. Mas, assim, hoje em dia ela não frequenta nenhuma igreja, mas ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem muita fé, sabe? E eu tenho fé ainda que o Senhor vai fazer uma obra Amém. muito grande na vida dela. Amém. Amém. E aí você se decepcionou porque você viu
e acreditava no pastor, não, na Demais. verdade, em Deus, né? Isso é muito importante, que a gente vá na igreja e olhe para aquilo que o Senhor vai fazer, porque o ser humano, ele é falho. Claro que nós esperamos daquele que está em cima do púlpito que seja um exemplo. A gente espera isso, mas infelizmente existem algumas pessoas que vão falhar, que não vão ser exemplos, e mesmo assim a gente não pode tirar os olhos de Jesus. Isso. Naquela época eu era muito novinha, né? Não tinha muito o senso, digamos Sim, assim. claro. Mas hoje em dia, eu me apoio na palavra. Então, independente da pessoa que tá ali, se ela vai pecar ou não, eu continuo ali. Amém. Mas naquela época eu era muito jovem para pensar dessa forma.